Para quem ainda não me conhece, meu nome é Davi Aurélio, eu sou consultor de imagem na cidade de Belo Horizonte, trabalho com atendimento somente a homens e sempre aqui no canal, que é Imagem em Foco, eu trato de assuntos que são assuntos interessantíssimos para os homens e às vezes para as mulheres também, como é o caso de hoje. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Frederico para ele se apresentar, falar das redes sociais dele, falar a respeito da clínica e logo após nós vamos dar início aqui à nossa conversa que vai ser muito interessante. Muito obrigado, Dr. Frederico. Ô, Davi, eu que agradeço, né? Parabéns, né, pelo trabalho, por todos os trabalhos, né, que a gente acompanha vários dos seus trabalhos, né? Não só esse, então eu sentei com muito prazer estar batendo esse papo aqui. Então, para quem também não me conhece, meu nome é Frederico Luiz, eu sou médico, atuo com transplante capilar, como o Davi falou. A gente tem uma clínica aqui na cidade de Belo Horizonte que está há 4 anos realizando cirurgias da técnica FUE, que é aquela técnica fio a fio de transplante capilar. E, para quem quiser saber melhor, tem o Instagram, que é @hernaltransplantecapilarbh, tá? Pode seguir lá, né? E lá a gente consegue mais informações. Tem o nosso site também, que é www.hernaltransplantecapillar.com.br. Ok, muito obrigado. Doutor Frederico, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação a respeito da minha caminhada, porque eu sou implantado, né? Eu tenho meu cabelo, ele é implantado. Pena que não tem como eu mostrar para vocês, mas quem sabe eu vou colocar na chamada para esse vídeo uma foto minha antes. E a diferença é muito grande. E na verdade existem aquelas pessoas que falam que não tem problema ficar calvo e tal. Realmente eu acho que cada pessoa lida de uma forma com isso. Eu nunca lidei bem, a verdade é essa, e eu sempre assumi e nunca gostei da falta de cabelo. E quando eu comecei a me envolver na consultoria de imagem, foi o momento que eu fiz o implante capilar e foi um ganho para a minha vida como um todo, sabe, doutor? Foi um ganho assim muito grande, autoestima, fiquei mais seguro, mas cabelo traz segurança, no meu caso foi o que eu senti, né? E então, doutor, eu queria que se eu falasse pra gente um pouco aqui, eu vou parar de chamar de doutor, vou te chamar de Frederico, você está muito jovem. Então, eu fiz a barba hoje. Já fez a barba. Então, assim, porque o doutor Frederico ele é muito mais jovem ao vivo do que nas redes sociais. Quando chegou aqui, foi bem interessante conhecê-lo ao vivo. Mas, voltando ao assunto, então, assim, tem essa questão de autoestima, de estética. Eu queria que você falasse um pouco pra gente aí sobre isso. Então, assim, primeiramente, o cabelo diz muito da nossa idade, né? Eu vou fazer 40 anos ano que vem. Apesar da aparência, então você vê, o cabelo, ele diz da nossa cultura, diz, né, da nossa saúde, né, enfim. E da classe social e vários elementos, né, sociais, a gente transmite pelo cabelo, o corte do cabelo, se o cabelo é grisalho ou não, e por aí vai. Então, o cabelo está altamente atrelado com a nossa persona, com a nossa personalidade, né? Quando você é jovem, se você está mais rebelde, você vai usar o cabelo de um jeito, para pertencer a certo grupo, né? Ou de outro jeito. Enfim, ele transmite a sensualidade, a força. Então tem diversos elementos que a gente pode listar. E quando a gente começa a perder, né, esse cabelo, que é um símbolo muito forte, né, para diversas coisas, a gente é como se fosse caindo aos pedaços, pouco a pouco, né, da nossa casa, que nesse caso é o nosso corpo. E a gente perde um pouco a personalidade e junto arrastam outras coisas que a gente não pega, mas que é a autoestima, a liberdade de você ser quem você quer ser e você não consegue, porque o cabelo não deixa, ou a liberdade de você sair, frequentar certos ambientes e por aí vai. Então, na nossa conversa, a gente vai entrar mais a fundo. Né? Eu sou mais profundo quando eu falo de transplante, eu não sou muito superficial só, não. Legal. Então, tem a ver com sonho, com mais coisas do ser humano, né? Então, envolve muita coisa. Lá no passado, eu comentei com você que eu cheguei a fazer um implante. Não é que ele não teve sucesso, ele teve sucesso sim, só que era um método, você deve saber isso melhor do que eu, era antigo e não ficou tão denso quanto eu gostaria. Por isso que eu voltei a fazer agora 5 anos atrás. Mas eu lembro que na época eu fiz uma consulta com o médico e ele me falou a respeito do poder do cabelo. Porque quando eu fizer o seu implante, você vai ter mais poder. Na época eu fiquei pensando em relação a isso. Hoje em dia eu entendo o que ele quis dizer. Você concorda com isso, doutor? Com certeza. Não é? Então, assim, o poder social
de você se sentir mais bem visto. Uhum. Isso existe, né? Então, às vezes você vê que as pessoas às vezes não estão te olhando tão estranho quanto antes, estão te olhando melhor. Isso é perceptível para quem faz. Mas até o poder, assim, a virilidade do homem volta. Uhum. A masculinidade volta, né? Então, consequentemente, o restante da saúde também melhora, porque o homem passa a ir mais na academia. Às vezes ele fala assim, doutor, vou fazer o transplante, depois eu quero consertar o dente, depois eu quero perder essa barriga, Então ele está se reconstruindo. Olha só que legal. Então quando ele vê uma coisa dando certo, um objetivo concreto, o sonho alcançado, ele passa para o próximo e para o próximo. E aí ele vai se resgatando, se levantando. Então esse movimento com certeza acontece. Interessante. Eu sempre falo com a minha esposa o seguinte, imagina o Davi sem... Eu treino há mais de 25 anos, né? Imagina o Davi sem academia, imagina o Davi sem a blepharoplastia, a pálpebra. Blefaroplastia. Obrigado. E imagina seu implante capilar, seria outro homem, né? Sim, muda muito, né? Tem uma frase que fala assim, que a natureza, ela privilegia os corajosos. E ela vai deixando de lado os medrosos, né? Os inseguros. Então, na vida, a gente tem que ter sempre movimento de ter coragem de buscar a mudança, ter atitudes, porque isso nos traz saúde. É a virtude acontecendo a nosso favor. E a preguiça, o desleixo, ficar na zona de conforto, não buscar a solução para algo. Se minha saúde está mais ou menos, vou deixar assim, de lado. Vai só trazendo malefícios, né? Então, o difícil é fazer esse movimento em busca de melhorar a si, né? Por exemplo, manter no cigarro é mais fácil do que largar o cigarro. É a zona de conforto, né? Manter ali a calvície, às vezes está mais fácil do que você ir buscar e fazer um procedimento que exige uma transformação mais longa. Eu noto às vezes que a pessoa tem a calvície, olha, elogia, conversa, mas não tem iniciativa, parece que a pessoa fica travada, né? Existe a zona de conforto. É o que você está falando. Tem um dano, tem uma dor, a calvície, com certeza. Tem um tabu para muitos ainda, né? A pessoa não quer que toque nesse assunto, ou ela não toca, ela não fala que se incomoda. Então, se ela falar que quer fazer uma cirurgia, os outros vão descobrir que ela se incomoda com a calvície, os colegas de trabalho, vai se expor. Então, existe esse público, né? Claro que tem outros que já chegam no consultório e falam, doutor, eu quero fazer para amanhã e pronto, né? Mas o ser humano é diverso. Mas essa zona de conforto é o que nos trava, né? Nessa indecisão, nessa, será, amanhã eu deixo, amanhã eu olho, amanhã eu cuido, amanhã eu trato, e a calvície vai só avançando. É interessante, né, que eu conto, né, nas redes sociais, até para incentivar, eu falo com todo mundo. E as pessoas que não me veem há muito tempo, agora tem 5 anos que eu fiz, para 6 anos, né? Ficou muito bom. Aí, eu gostei muito. E vindo de um profissional, sendo que foi outra pessoa que fez, né? Pena que eu não te conhecia na época, senão eu teria feito com você. Tem bons profissionais, né? Mas, então, as pessoas geralmente falam comigo o seguinte, você não envelhece, hein? Mas não lembra como que era meu rosto, é bem interessante isso. Um bom elogio é esse, porque aquela pessoa que olha às vezes para o seu cabelo e fala, você fez transplante? Ela está detectando alguma falha ali na densidade, alguma coisa. Mas quando ela olha para você, você está bem, o que foi que você fez? Quer dizer que ficou muito bom, muito natural, que é o que a gente busca, né? A única pessoa que falou comigo, você fez o implante, é o rapaz dono da ótica, que eu vou, porque eu vou nele há muitos anos, então eu fui comprar um novo óculos, tinha passado um tempo que eu não tinha ido lá, eu fui comprar, a hora que ele olhou, você está diferente, você fez o implante, mas porque ele presta atenção já no sabia, rosto. Perfeito. Ele presta, foi uma das poucas pessoas. Doutor, para que é indicado o implante capilar, né? Existe idade certa, momento certo? Pois é indicado para quem está sofrendo de calvície, principalmente a calvície androgenética. Existem outros tipos de calvície, autoimunes, fibrosantes, etc., que precisa ser avaliado. Mas essa calvície masculina, principalmente, né, das entradas, coroa e tal, totalmente indicado. E calvícies femininas, às vezes redução de testa, quem quer preencher sobrancelha ou fazer a barba, preencher barba, ter barba, né, é indicado. Quando é aquele ditado zen, né? A melhor época para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Então, quanto antes, melhor. Né? Aquele camarada que tem uma calvície avançada, se ele já tivesse feito, ele já estaria cabeludo. O resultado da cirurgia demora 1 ano e meio para o resultado final, né? O processo. E a calvície vai avançando. Então,
quanto antes, melhor. Já operamos pacientes com 17 anos, já operamos pacientes com mais de 70, meu pai, inclusive, né, mais de 70. Então não importa a idade, importa se aquilo está te incomodando ou não, né? E se é uma prioridade, então tem indicação para fazer. É interessante o que você está falando. Eu estava conversando com a secretária lá da clínica onde eu fiz. Aí você viu que, né, que eu te mostrei as fotos, eu fiz na frente, depois fiz na coroa. E a hora que eu fiz a coroa que deu o fechamento, que ficou bem mais interessante, né? Mas é a conversa que eu tive com a moça. Aí ela me disse assim: seu Davi, o senhor acredita que tem paciente que vende o carro, faz empréstimo, faz tudo para poder fazer o implante, né? Mas o que eu tenho notado? O preço ele ficou muito mais acessível, não é verdade, doutor? É claro que é uma cirurgia plástica, né, que envolve vários profissionais. Até aproveitando, vamos falar sobre isso, que eu te fiz essa pergunta, né? Quantos profissionais que envolve, tempo de duração, para as pessoas terem uma ideia. Mas eu notei assim, de que 20 anos atrás para cá, né, como que tudo, né, vai evoluindo, os processos, né, e ficou mais em conta para poder fazer o implante hoje em dia. Não é algo assim só do milionário que vai conseguir fazer, muito pelo contrário, né? Perfeito. Então, está mais acessível, né? Está mais palpável, e que bom, né? Que a medicina tem que ser acessível, né? Não pode ser só sírio-libanês para todo mundo, né? Para os milionários. Então, assim, hoje muita gente consegue pagar, né? Ajuntar o dinheiro. A gente tem pacientes de diferentes estratos sociais, assim. Mas a gente trabalha com uma equipe com mais 3 pessoas, né? Tem enfermeiro, tem biomédico, tem técnico, os auxiliares na cirurgia. Então muita gente pergunta: você opera sozinho? Isso aí não existe. A cirurgia de transplante capilar, imagina, 3.000, 4.000, 5.000 unidades, você sozinho, os folículos vão morrer fora do corpo, a cirurgia vai durar 3 dias. Então ela é feita em conjunto, né? O pessoal ajuda a manusear, ajudar a abastecer implanter ou na pinça, dependente da técnica, para a cirurgia poder correr da melhor forma possível, né? Então é um time bem orquestrado, né? Que sendo bem orquestrado, você olhou, a sua assistente já sabe o que você está precisando ali naquele momento, né? Então é muito gostoso, né, de operar. E é um momento que eu tenho de paz e de tranquilidade, né, de concentração. A gente põe sempre a musiquinha que o paciente escolhe e tal. Então a gente transforma um ambiente tranquilo. Não é uma cirurgia hostil, bloco cirúrgico, coisa muito. A gente faz no nosso próprio espaço. A gente tem o nosso bloco, né, vamos dizer assim, com todo o equipamento. Podemos fazer com anestesista ou com anestesia local. Então a gente oferece todo esse tipo de modalidade para poder atender os diferentes públicos, né? Mas tem cirurgias que são mais rápidas, como a de sobrancelha ou uma entrada menor, às vezes fica 3 horas, 4 horas. E tem cirurgias que são maiores. E tem pacientes com graus avançados que vão precisar, às vezes, de uma segunda sessão. É meu caso. Né? Ou uma terceira, quem sabe. Mas faz parte desse processo, né, de reconstrução. Né? E é isso. E a gente tem feito com muito carinho e muito trabalho. Me diga, doutor, existe algum, vamos pensar assim, algum caso em especial assim da transformação, de você se emocionar, o paciente se emocionar, ou muitos casos assim existem? Ô Davi, tem bastante casos, né? Bastante, assim, e vários que a gente recorda. Quer que a gente cite alguns? Podemos citar. Claro, vamos. Então vamos pensar. Tem um caso, um paciente feminino que tinha uma alopécia, uma calvície mais central aqui, ó. Então ela tinha um cabelinho na frente, ao redor, no meio, uma calvície por lúpus, né? Que é uma doença mais difícil. O dela estava estabilizado, a gente estudou o caso, tinha umas manchinhas na cabeça. Então ela falava o seguinte: quando eu sento no ônibus, as pessoas evitam sentar perto de mim porque acham que eu tenho alguma doença, né, contagiosa. E ela andava sempre com uma boinazinha e ela falava assim: eu trabalho 11 anos no mesmo emprego. Eu falei: legal, que bom. Não, eu quero mudar de emprego, mas eu não consigo por conta da calvície. Porque eu vou ter que tirar o boné, o entrevistador vai me ver. No meu trabalho atual, que é há 11 anos, as pessoas já sabem que eu tenho a calvície. Mas no trabalho novo, vou ter que enfrentar tudo de novo. Ou seja, ela trabalha 11 anos, né, no mesmo emprego, não evoluiu de carreira, vida estagnada por conta da calvície. Olha só. E outros casos, por exemplo, tem paciente meu que chegou lá um dia,
tá notando nada diferente? Não, doutor, você tá mais cabeludo. Não, eu tirei a barba. Aí eu falei, legal, o que tem? Tinha, sei lá, 12 anos que eu não tirava a barba. Eu tirei só para vir aqui na sua consulta. Aí eu falei, nossa, bacana. Então assim, minha filha viu meu rosto pela primeira vez, porque a filhinha dele era nova. E ele falava, eu deixava a barba tão grotesca, porque a barba é a maquiagem do homem, né? Para disfarçar a calvície. E eu era quase um ogro. E hoje eu estou me transformando em outra pessoa. E outro exemplo que a gente pode citar rapidamente, o paciente chegou, aqui, doutor, minha foto que eu tirei da minha família, na praia, a esposa falou, vamos tirar uma selfie. Olha que foto bonita. Falei, foto bonita, sua esposa, seus filhos, bonito, todo mundo rindo. Pois é, eu não tirava foto com a minha família há 7 anos. Vergonha. Então via foto, escondia, eu quero te agradecer, né, porque agora... E foi natural, minha esposa falou, vamos tirar foto. Eu entrei na foto numa naturalidade, esqueci e tirei. Quando a esposa virou, olha que foto linda, aí eu me emocionei. Eu falei, é mesmo, eu vou passar a tirar mais foto. Então assim, são coisas que eu falo assim, que o dinheiro não compra, né? Então a pessoa compra a cirurgia, mas ela ganha esse resgate da vida, da dinâmica dela. Olha só, então tem legal. Vários casos fantásticos, né? Nesse momento, a sua profissão ela deixa de ser algo somente para sobrevivência, para ganhar o seu dinheiro, passa a ser algo muito além, não é verdade, doutor? Eu gosto de praticar a medicina mais raiz, né? Esse lado mais humano. Apesar de ser uma coisa, uma empresa, um comércio. Sim, claro. Mas eu brinco assim, não sei se é o único trabalho, mas é um trabalho que o paciente paga um ticket alto e ainda volta te trazendo presente, né? De gratidão e tal. Então, assim, isso é muito gostoso, né? Sinal que teve ali realmente um resultado, um propósito alcançado. Eu tenho um cliente meu de consultoria, nós já terminamos, mas sempre fica assim uma amizade, que é o Dr. Leandro Contígio. Ele é cirurgião plástico. Você conhece? Conheço de internet. Ele é cirurgião plástico, né? E ele faz um trabalho fantástico na África. Ele viaja para operar as crianças. Que legal! Como assim? Eu falei, Leandro, fico assim feliz, rapaz, fico emocionado quando ele me mostrou os vídeos, quando ele me mostrou o trabalho dele, com aquilo que a medicina proporciona para ele servir as pessoas. É o seu caso, você serve as pessoas, né, através do implante capilar, não é? Mas todos nós podemos servir uns aos outros. Né? Muito bem. Se a gente se esforçar para que quem passar por você puder viver um pouquinho melhor, você já fez sua parte no mundo, né? E é isso que eu tento fazer. Tem gente que passa por mim que às vezes vai fechar a consulta, cirurgia em outro lugar ou não vai fazer, mas pelo menos orientei, já dei um encaminhamento, né, para ele não avançar a calvície, ele vai passar a viver um pouco melhor, com certeza. Então isso aí já é gratificante, né? Mas quando o serviço fecha com chave de ouro, assim, é muito glorificante, né? Mais do que gratificante. Muito bom. Eu fico... você está falando aí no meu trabalho como consultor de imagem, quando termina o processo e a pessoa também se olha no espelho, existe uma gratidão, um carinho que a pessoa tem por aquilo que eu pude proporcionar para ele, para a pessoa entender que, assim como a calvície não é só a falta de cabelo, existem muitas outras coisas envolvidas na calvície, né? A pessoa, quando ela não se veste bem, ela não tem a identidade bem direcionada, e aí quando ela descobre o estilo, a maneira que ela gosta de se vestir, e eu ajudo isso, o cliente realmente ele fica muito grato, porque ele, quando ele se vê no espelho, ele vê quem realmente ele é. Então é muito, muito legal isso. Você tocou num ponto muito bacana, porque é o seguinte, a gente pode dividir o homem em 4 caixinhas. A primeira caixinha é aquela que ali dentro tem as informações de você, que você sabe sobre você e que as pessoas também sabem sobre você. Na caixinha do lado tem informações que só você sabe sobre você e ninguém mais sabe. Seus pensamentos, sua intimidade. Em outra caixinha tem coisas que você não sabe sobre você, mas que o outro sabe. E tem a última caixinha que você não sabe nem o outro sobre você, mas de repente podemos descobrir em algum momento. Então o papel do consultor, do médico, do psicólogo é ser esse ser de fora, com o olhar de fora, sobre aquilo que a pessoa não sabe sobre ela, mas você de fora sabe. Então o paciente sentou para mim no consultório, ele sentou de um jeito, olhou, eu já sei muita coisa. Conversa com o psicólogo, você conta 3 frases, ele já sabe às vezes o problema inteiro, e coisas como se resolve e às vezes você não sabe. Então
o consultor ou o médico é um trabalho gostoso de fazer porque a gente ajuda o outro a se enxergar e se ver dessa melhor forma. Então, assim, e é graças a esse movimento que a gente evolui. A gente precisa do outro, senão a gente não está completo nessas caixinhas. Se o outro não falar com a gente, olha, você está sendo... Se a mulher não cutuca o marido, ó, você está sendo grosso, você está sendo aquilo. Aí você não conserta, porque ele está sendo, mas ele não sabe da visão de fora. Sim. E o consultor é isso. Ele vê a personalidade e fala, olha, você pode vestir melhor dessa forma, dessa. O cara é mesmo. Ele nunca vai imaginar, nunca iria imaginar se você não falasse, porque tudo que ele se veste é com as ferramentas e o conhecimento que ele tem até aqui. Sim. Ali para lá ele não sabe. Então, assim, se você quer subir de nível, se é a minha empresa precisar um momento, eu tenho que chamar um consultor empresarial para ele ver de fora. E a vida é assim, nós somos uma empresa. Sim. E o papo estende aqui se a gente for. Sim. Mas esse ponto é importantíssimo. É porque as pessoas, assim, o que eu gostaria através desse podcast, que está sendo tão assim interessante, é que não é somente a técnica em si, né? O implante capilar ele vai muito mais além. O meu trabalho como consultor de imagem não é só roupa. Eu não gosto, sabe, doutor? Não é que eu não fico com raiva da pessoa, mas eu não gosto. Eu inclusive, aprendi isso com uma amiga minha, consultora, há um tempo atrás. Eu não gosto daquela pergunta assim: você me dá uma dica? Não é dica. Essa semana eu falei com um rapaz, porque ele me perguntou, através das redes sociais, ele perguntou: você acha que eu estou bem vestido? O rapaz é um pianista aqui de Belo Horizonte. Eu falei assim: olha, é algo assim muito difícil. Qual que é a imagem que você deseja passar? Você está transmitindo essa imagem? Davi, eu nunca parei para pensar nisso. Precisamos conversar mais então. Falei com ele, não é verdade? Exatamente. Isso tem tudo a ver, né? Igual eu como médico, eu poderia estar o tempo inteiro de jaleco, poderia estar assim, estar assado. Mas na minha rotina eu prefiro me vestir do modo que transmite mais a minha personalidade e deixar o papo mais aberto, né? Sim. E eu vejo isso, o paciente chega e ele tira o boné, que não tira pra ninguém. E eu não obrigo, eu não falo, tira o boné aí pra eu ver. Eu, na conversa, o paciente, deixa eu te mostrar, doutor. Entendeu? E o paciente fala, ninguém no meu trabalho sabe que eu sou calvo, eu uso boné há 5 anos. Aí chega na consulta, sem se forçar, ele já tira. Porque o ambiente, a roupa, a vestimenta, tudo transmite confiança. Se eu botar um jaleco muito fechadão, com um crachazão, às vezes ele fica ali uma coisa mais... prontuário, né? Uma coisa mais fria, entendeu? É interessante essa confiança, né? No meu trabalho eu vou no closet da pessoa, eu entro dentro do armário, do quarto dele, é muito invasivo, não é? E ele me mostra, ele tira a roupa, ele veste outra roupa. Poucos consultores fazem isso, de ir, né? De entrar na... Peço licença, não, vem aqui. A gente está falando aqui do Leandro, né? Ele mesmo, ele estava num quarto da casa dele, e eu falei, não, esse blazer vai ficar bom com aquele lenço seu. Qual lenço? Havia aquele lenço. Pega lá para mim. Eu já sabia, lembrei do lenço dele, fui no closet dele, peguei o lenço, eu sabia onde estava, levei. Olha bem que confiança que a pessoa tem na gente, né? Sim. E a pessoa, a hora que põe e vê, realmente, você tem razão. É isso mesmo. E a pessoa, a hora que tira o boné ali para você, ela não está tirando o boné, né? Ela está se despindo ali na sua frente, não é? É muito sério essa tirada do boné que ela faz ali, não é? Então, assim, eu faço trabalho muito sério no sentido assim, Davi, você não vai ver no meu site, nas minhas redes sociais, nada vendendo sonho. Eu não sou vendedor de sonho, eu sou médico. Então o paciente fala, tirei a foto com a família, tirei a barba, alcancei meu sonho, é mérito dele. Ele que tirou a foto, ele que tirou a barba, ele que mudou no emprego, né? Não eu. Eu fiz a cirurgia. Então eu fui uma ponte. Então o nosso símbolo é um Hzinho, porque é o eu agora e o eu futuro e o fiozinho de cabelo fazendo a ponte do seu agora com o meu futuro. Então é tudo muito pensado, com muito carinho, para fazer essa transformação, né? Mas é mérito da pessoa que buscou e que passou por essa fase, né? Mas assim, eu não vendo sonho. Em algumas outras clínicas falam, faça o seu sonho, realize seu sonho, transplante capilar, tudo bem, é uma mercancia. Mas a medicina não vende sonho, você não vende promessa, a gente vende um tratamento. Então, assim, eu sou muito pé no chão, falo, demora 1 ano e meio, nós vamos te acompanhar, tem aqui as terapias para você fazer, são essa e essa, tem alguns casos aqui, perfeito, olha aqui, e mostro fotos de diferentes cabelos, diferentes estágios, olha esse paciente aqui, ficou com resultado mais ou menos, mas ficou bom, melhorou. Olha esse aqui, fechou mais que esse, mas esse cabelo aqui é mais grosso, esse aqui é mais fino.
área doadora, é assim, assim. Então o paciente, ele tem uma certa aula para ele não operar enganado. Entendi. Porque tem muito fast food de transplante, vamos dizer assim, né? Que você entra, paga, opera, e a gente sabe, não vou entrar em detalhes, mas... Sim. E pronto, né? Nem sabe se foi o médico que atendeu e tal. Então, assim, e não sabe nem o que está levando, né, para casa. Então, o trabalho tem que ser muito sério, porque envolve o sonho da pessoa. Sim. Mas eu não vendo o sonho é dela. Sim. Perfeito? Legal. Doutor, vamos falar um pouquinho de técnica, que eu acho que é importante, que as pessoas às vezes têm curiosidade, né? Afinal de contas, eu estou aprendendo aqui com você, mas o que eu quero fazer é ensinar quem assistiu o nosso podcast, né? Como funciona a avaliação médica inicial, né? Ele chega no seu consultório, você vai ver, depois você deve pedir alguns exames e tal. Rapidamente aí, né? Não precisa de muito a fundo. Bom, a avaliação inicial é saber o grau de calvície, descartar doenças secundárias, calvícies secundárias, né? Ver se tem indicação mesmo, acertar o diagnóstico, né? O próximo passo é saber qual que é a expectativa da pessoa. Sim. E alinhar essa expectativa com até onde a cirurgia chega. Né? Porque não adianta o cara totalmente calvo, pô, o cara doador querer ter o tupete do Elvis Presley. Aí a cirurgia chega aqui, a expectativa está lá em cima. Né? Igual já aconteceu de uma paciente feminina mostrar a sobrancelha da Cleo Pires, falar, eu quero assim. Eu falo, não tem jeito, tá? Né? E nesses casos eu até dispenso assim, né? Não tem jeito e tal. Eu não falo, mas tem jeito de ser assim assado. Eu não ofereço outra opção. Ela quer a da Cleo Pires. Entendi. Isso está claro. Entendi. Então eu não falo, mas eu faço assim. Eu não tento ganhar o paciente, né, só para eu contar, né, mais um. Eu falo, então não tem jeito, pensa direitinho e depois você volta. Então, assim, tem essa avaliação. E depois a gente tem os exames, além do exame físico, tem o exame de sangue, pré-operatório, risco cirúrgico, dependendo, peça um eletro, né? E assim é feito. E estando tudo certinho, o paciente recebe o termo de consentimento, que fala passo a passo, né? Pode tomar sol, não pode, chuva, piscina, alguns cuidados. Eu falo isso na consulta, falo durante, depois. E tudo livre, né? Tudo certinho nos exames, bandeira verde para fazer a cirurgia. É só operar e cuidar. Né? Eu achei assim muito tranquila o pós-operatório, embora todos os cuidados aí que a gente tem que ter, né? Mas eu achei muito tranquilo, nada que você que está nos ouvindo aí não precisa de ficar preocupado, com medo, que é algo mais simples do que o médico fala, na verdade, né? O médico tem que falar porque a pessoa tem que tomar os devidos cuidados, né? E eu tomei os devidos cuidados. Porém, eu não achei que foi nada assim difícil de fazer, não. E os cuidados é normal, não pode tomar sol, né? E por aí vai. Somente na primeira semana, né? Segunda você já está um pouco mais tranquilo, né? Então, assim, pacientes que trabalham com capacete, em área externa e etc., às vezes é bom ausentar do trabalho nessa fase, mas pacientes que trabalham escritório, enfim, é tranquilo, né? Pode trabalhar no dia seguinte, né? Hoje pode, a recuperação é rápida. Então, vamos lá, a pergunta que eu ia fazer, eu acho que eu já fiz aqui. É dolorido? Pois é, a cirurgia muito tranquila, né? Se for feita anestesia venosa, sente nada, não vê nada. Se for feita anestesia local, sente umas picadinhas, umas agulhinhas. Depois que anestesiou, não sente mais nada. O paciente recebe um sedativo oral, cochila e acorda. Então, assim, é muito tranquilo. Né? E o pós-operatório, apesar de fazer vários furinhos, não fica ardendo, né? Não fica latejando. Fica uma sensação de um tato diferente, mas não é dor, né? É meio uma dormência, um adormecimento, né? Que vai passando, vai melhorando e tal. E é muito tranquilo essa recuperação. Aí tem algumas perguntas assim, né? Aí vocês podem olhar para mim, que a pergunta que eu vou fazer para ele é só me observar aqui. Fica artificial? Pois é, isso aí é muito relativo, né? Igual o seu cliente lá, eu estou elegante, né? Mas assim, pode ficar artificial, né? Se for um resultado aquém do esperado. Tem chances, tem risco. Mas a pessoa operando num lugar bacana, né, com um médico legal, né, e fica um resultado que tem tudo para ser bem natural ou surpreendentemente natural. Eu vou fazer um parêntese, porque assim, hoje, no mundo da internet, do imediatismo, as clínicas bombardeiam resultados ótimos. E dá a impressão ao paciente que só existe resultado ótimo e perfeito.
Então, o CRM até alerta sobre esse tipo, né, de publicidade médica. Então, ou seja, pode ter um resultado um pouquinho aquém, igual você mesmo falou, ficou bom, mas eu quis fazer um pouco mais, né? Então, assim, a perfeição, ela é uma utopia. Perfeição é Deus, é o natural, nasceu perfeito. Uma vez que a pessoa perde, e dependendo da quantidade que perdeu, a área que vai doar tem que ter critérios para que tenha uma cobertura suficiente. Se ela tiver uma área deficiente, como que ela vai ter uma cobertura suficiente? Então, a gente faz o melhor possível para que fique natural, mas ficar perfeito depende de vários fatores. Ou seja, perfeito não fica, mas a densidade também a densidade que fica final, ela sempre vai ser menor do que a densidade original. E o paciente tem que entender essas coisas. Eu noto que os fios são mais espaçados, né, do que o original. São. É isso mesmo, né? Com certeza. Né? Por mais próximo que você faça, tem que ser, acaba sendo um pouquinho espaçado. Mas, de modo geral, o olho humano não detecta muita coisa. E a pessoa, se quiser adensar mais, ela pode botar um pouco mais de cabelo. Mas por quê, Davi? Porque o original é perfeito. Então pensa assim, aqui você tinha 10 mil fios, depois você vai colocar 3 mil folículos. Então os folículos vão reverter em 9 mil fios e tal. Não vai ser idêntico à densidade original. Né? Sempre vai ser um pouco menor do que o original, mas vai ser melhor do que o que você está agora, né? Que é a calvície. E tendo uma boa técnica, uma boa densidade, uma boa área doadora, um alinhamento desses astros, né, desses planetas, o resultado tem tudo para ser muito bom. Mas aquele paciente que tem um cabelo ralinho, fraquinho e coisa e tal, a gente opera também, mas com alinhamento de expectativas mais personalizado. Ele não vai ter o mesmo resultado que o outro tem um cabelo grosso, denso e muita área doadora. Mas, então, isso que eu quero deixar claro, é possível a gente personalizar o transplante para cada um. Mas o paciente não pode vir muito levado só pela propaganda do efeito milagroso do transplante. Né? Frederico, na minha sala, eu gosto muito de ler. Né? Sempre li muito, desde os 18 anos. Então, o dia que eu não leio, falta alguma coisa. E a minha sala ela tem uma parede de vidro assim, grande. Aí eu sento, às vezes, na poltrona, estou lendo, e às vezes levanto a cabeça para pensar naquilo que eu estou lendo. Às vezes, geralmente à noite, minha esposa acorda muito cedo, então ela já foi dormir, os meninos também acordam cedo para ir para a escola, já foram dormir, então eu estou sozinho em casa, estou sozinho na sala, e aí, de vez em quando eu levanto a cabeça e olho e me vejo. Rapaz, não tem como, aquele momento... Ele traz um êxtase para mim. Poxa, que legal, olha bem, agora eu tenho cabelo. E lembro das brincadeiras que eram horríveis, que a gente, eram horríveis. Eu me lembro uma vez, eu chegando na faculdade, fui estacionar o carro, e eu, sem querer, eu peguei uma vaga que uma pessoa estava esperando, não foi por querer não, tanto que depois eu até saí e deixei a pessoa parar. Seu careca! Nossa, eu falei, pô, eu não precisava de tanto. E eu era novo, né? Na faculdade eu era novo. Então, assim, é interessante, né? Tudo isso que a gente passa. E eu olhar para o espelho hoje em dia e me ver com o cabelo é algo assim bem interessante. Né? São marcas da vida, né? Do passado. Aí as pessoas podem falar, as pessoas que vão nos ouvir, né? Pode até pensar, poxa, mas coisa boba, tem coisa pior. Não, eu sei que tem coisa pior. Né? Eu sei que tem coisa muito pior. Mas eu não estou falando dessas coisas piores, estou falando do meu problema, do problema que eu tinha, né? E do problema que muitas pessoas têm. É porque às vezes a pessoa não consegue, como você mesmo falou aí das caixinhas, né? Da janela de Joari, né? Das caixinhas. Então, existem muitas questões que as pessoas não percebem no outro, né? E na medicina, Davi, e na enfermagem, né? A gente nunca mensura ou não deve mensurar ou classificar a dor do outro. Olha só. Socialmente a gente julga. Isso aí não é nada, é uma entradinha, não é nada. Mas pro cara, pro indivíduo, pode ser um ponto central que bloqueia ou que norteia tudo que está travado na vida dele. Né? E isso causa muita dor, não é porque é uma entradinha, é porque está tudo parado. Ele não consegue se declarar pro amor da vida dele. Porque ele tem entradas, ele se sente inferiorizado. Mas é só umas entradinhas, vai lá. Não, entendeu? Não é para ele. E às vezes o outro está super calvo e ele está tranquilo, resolvido. Então não é porque é pequeno ou grande que um problema é pequeno ou grande.
Então, na medicina, tem gente que corta um dedinho, não é nada, morre, né? Fala, meu Deus, que dor. E tem gente que está, às vezes, com câncer e sorrindo, dançando e enfrentando. Já viu isso? Então, a gente não mensura. Sim, tem pessoas que lidam com a dificuldade com muito mais facilidade, né? Então, isso, socialmente, a gente julga, tem aquele julgamento. Mas o médico, você vai tirando tanta vestimenta que na hora que é você e a pessoa ali, é só você e a pessoa. E eu, pelo menos, sou muito neutro nesse julgamento, né? A pessoa, não, doutor, isso está atrapalhando demais. Eu falo, entendo. Né? Eu não falo ele, a dor é dele. Não tem uma vozinha na minha cabeça, tá atrapalhando nada. Não existe isso. É uma coisa neutra. Eu estou totalmente ouvidos, né? Tipo um templo. Então, eu não sei como é que eu faço, mas eu fico, assim, em imersão com a pessoa. E eu consigo ouvir, extrair dela o que ela quer dizer. Chegar num ponto, e eu anoto no prontuário. Então, no meu prontuário não tem só lá a idade, não sei o que, tem lá, às vezes, é que ele me falou. Que legal. O filho dele, não sei o que, chamou ele de careca e tal. Às vezes eu anoto essas coisas, porque é da identidade dele. Né? É interessante que a minha esposa, ela sempre foi muito bonita. E é aquela menina que, na época de escola, tinha muita gente que queria namorar. Como é que eu sei disso? Porque competição. Eu a conheci com 26 anos, 27. Mas é um amigo que estudou com ela. Aí ele me falava, né? Falava assim, Davi, você sabe que a Ju é uma mulher muito bonita. Eu falei, rapaz, é minha, né? Eu brincava assim. Eu brincava com ela. Mas ela tinha um detalhe no nariz, mas quando eu a conheci, ela já tinha feito a cirurgia no nariz. E aí, quando eu falei com ela que eu queria fazer a cirurgia, né? Ela, meu bem, você que sabe, você está te incomodando, mas não se preocupe. Sim. Como que foi a sua vida, a sua mudança quando você fez a cirurgia no nariz? Meu bem, faz a cirurgia. Ela entendeu na hora. É um divisor de águas. É um divisor de águas. Então, na vida, chega um momento que até treme as bases. Né? Às vezes pode ser claro, às vezes não, mas você sabe que você está mais ou menos diante de um divisor de águas. Que é uma decisão importante. Aí o que geralmente a gente faz? A gente recua, né? Então, seja lá, chegar no amor de sua vida, é um divisor de águas. Se você não chegar, passou a oportunidade. Mesma coisa, cirurgia e tal. Chegou um momento, você está sentindo esse chamado, né? Então, saiba que é um divisor de águas. Às vezes você está numa zona de conforto, né? Mas se você fizer, isso pode mudar a sua vida. E você pode desbloquear ou alcançar várias outras coisas. Claro que você pode fazer com a calvície também, mas tem coisas que só o cabelo traz por você, para você. Né? Existe um consultor de imagem aqui em Belo Horizonte, o professor... Meu Deus, deu um branco agora, ele é meu amigo e surgiu o nome. Bom, daqui a pouquinho eu lembro. Ele, quando eu o conheci... ele me pediu uma foto de quando eu raspei a cabeça para poder fazer, professor Eduardo, para poder fazer o implante. Olha, ele falou assim, ele tem um jeito manso de falar, né? Olha, gostei de você sem o cabelo. Falei, sim, professor, eu também, para lhe dizer a verdade, eu também gostei, eu acho que eu ficaria bem se eu usasse o estilo rapado. Mas depois ele continuou e falou assim, mas sem dúvida, né, Davi, você fica muito mais jovem com o cabelo. Então, assim... Falei, bom, eu fiz porque me incomodava a calvície, mas que a gente fica mais jovem, fica, né? Uma pergunta também, como eu já fiz, eu sei a resposta, mas as pessoas que estão nos ouvindo não sabem, né? O cabelo que você implanta, ele fica branco também? Como que é? Você tirou o cabelo aqui de trás, aí eu vou envelhecer, ele vai ficar branco? Como que é? Vai ficar branco. Vai ficar branco. A gente espera que fique, né? Então, assim, é um cabelo permanente. Se o paciente está ficando grisalho, você vai tirar fios brancos e fios escurinhos para transplantar grisalhamente. Se você tirar só os pretinhos, ele vai ficar igual um dálmata, né? Vai ficar preto aqui e branquinho aqui. Então, a gente faz esse mix justamente buscando a naturalidade. E o natural é ser grisalho, né? E aí mistura e com o tempo eles podem ir branqueando. Hoje tem algumas loções que ajudam a reverter um pouquinho, né? Os cabelos brancos. Então, tem algumas dicas depois... Né, que a gente passa para os pacientes. Né? Entendi. Porque realmente o cabelo sem cabelo se envelhece, colocou o cabelo vai ficar mais novo, o cabelo branco envelhece, se conseguir deixar ele mais escuro, só que eu não lido bem com tintura, sabe? Se fosse para pintar, não seria vamos dizer assim, não iria achar realmente qual é a cor do meu cabelo.
E também tem um detalhe que, quando a gente estuda um pouquinho sobre análise de coloração, as cores mudam o rosto. E eu falei isso com um amigo. Falei, olha, você tinge o seu cabelo dessa cor e essa cor deixa a sua pele mais manchada, deixa a sua pele um pouco mais enrugada. Sim. Pense em não tingir. Ou então usar um outro produto para deixar o seu cabelo mais natural. Isso acontece, não é verdade? Muda a cor, fica um pouco... Sim, tira muda, a naturalidade, né? Com certeza, né? E tira a naturalidade, muda o contraste com a pele, sim, né? Sim. Isso, a gente nota se o cabelo é muito claro ou muito escuro, né? Tem a ver, com certeza. Que certa vez eu vi a Xuxa com o cabelo muito curtinho, usando um brinco assim grande. Falei, meu Deus, por que essa mulher mantém o cabelo tão curto assim, né? Aí na minha cabeça veio uma certa excentricidade dela. Alguns dias depois eu descobri, porque eu não acompanho a vida dela, vi em redes sociais, eu não sei porquê, eu descobri que ela tem alopécia. Poxa, doutor, eu me compadeci tanto dela e vi que ela tinha feito um implante. Eu falei, puxa, se é ruim para o homem, imagina ela, mulher, uma pessoa pública. Eu fiquei assim, impactado, chateado pela situação. Acontece. Da esposa do Will Smith, né, que é outro tipo de calvície. Então vem a público hoje as pessoas falando dos defeitos. Né? Antigamente o pessoal todo mundo escondia, né? Hoje o pessoal fala, conscientiza e ajuda muito nesse papel. Mas eu lembro das pacientes nossas, né? A gente consegue fazer o transplante sem raspar grandes áreas em mulheres, mas eu lembro de uma senhora que a gente operou, que veio lá de São Paulo, que ela quis raspar a cabeça inteira. E dá uma dor, né? Até pra gente, como médico, né? Sabe fazer a cirurgia, mas ver raspando né, o cabelo feminino é mais dolorido, né? De assistir, né? Mas ela foi uma guerreira e hoje está cabeludinha, está feliz. Que legal. Então valeu a pena, né? Então, assim, são sacrifícios que a pessoa às vezes faz, mas em prol de um benefício muito maior, né? Após o implante, eu não sei até que ponto que a pessoa que usa secador de cabelo é um ar quente. Isso eu acho que não faz bem para cabelo nenhum. Estou certo ou estou errado? Depois que a pessoa faz o implante, ela deve evitar usar secador ou não tem qualquer problema? Use com moderação? Pois é, você acabou de fazer a cirurgia, está na sua casa, recém-operado, se você for usar o secador, você vai voar os folículos para a casa inteira, né? Por favor. Mas depois que cicatrizou e o cabelo está crescendo e tal, pode usar, né? Geralmente moderado, frio. O ar quente, né, ele pode sim danificar o fio. O fio. Né? Ele não vai causar calvície ou vai impedir o implante de crescer. Mas mulheres, pessoas que têm o fio mais longo, né, passa chapinha ou passa uma fonte de calor, você nota que o fio vai ficando mais desgastado pelo calor, né? Uma ação térmica. Né? Então existem protetores térmicos, etc. Então isso é questão pro fio, pro cuidado com o fio depois de crescido. Mas em relação a prejuízo no implante e tudo mais, não, né? A princípio não. Só nessa fase inicial, né, de cicatrização que a gente evita chuveiro, vento forte, né, calor, frio, para que a cicatrização ocorra da melhor forma, né? Eu estou percebendo assim que o nosso trabalho aí, você como médico, cirurgião que faz o implante de cabelo, e meu trabalho como consultor, nós trabalhamos bem aí com autoestima, realização, conquista de um novo amor, mudança de emprego. É tudo, né? É o que você quer transmitir, né, Davi? Então, eu, por exemplo, medicina é muito ampla, né? Tem médicos que se vestem de diferentes formas. A gente tem o estereótipo do médico, né? Mas, de repente, você não se encaixa no estereótipo. Por exemplo, abrindo um parênteses, tem uma colega que mexe com medicina indígena. Ela vai na tribo, ela não vai vestir jaleco, salto alto. Ela bota lá a roupa junto, às vezes até da imagem da tribo, mostrando que é um respeito com aquela cultura. Então, na minha profissão, a minha forma de vestir não é super elegante, né, mas é uma forma educada de mostrar respeito a quem eu estou recebendo. Então, a vestimenta, na minha profissão, né, e eu me importo hoje muito com isso, com a imagem, né, é isso, a pessoa chegar e saber que está sendo recebida uma pessoa que se aprontou para recebê-la. É igual você ir para um jantar, né? Você se veste, a mulher se arruma, passa perfume e tal, para aquele encontro. Então, a roupa que você está usando, na ocasião que você está usando, diz muito o quão disponível você está para aquele encontro, o quão você se dedicou para aquilo.
E sendo uma profissão qualquer que seja, para um cliente, para um paciente, etc. Você quer fechar uma venda de bermuda e chinelo, ou você vai de paletó, né, sei lá, o corretor, bem vestido, não sei. Transmite um carinho, uma dedicação, uma exclusividade com aquela pessoa que você está na sua frente, né? Então, tem tudo a ver. Né? A gente já falou aqui a respeito de cuidados, né, que tem que ter após o implante. Normalmente sai da cirurgia com a faixa, né, com uma bandagem, como que fala? Sim, hoje a gente cobre a área doadora somente, tá? A gente passa um curativo na área feita a extração e aí dá uma enfaixadinha. Eu gosto de pôr uma fita na testa para não deixar inchar o rosto. Onde fez o implante não cobre com nada. Nada, menos é mais. Antigamente passava uma vaselina, enfaixava a cabeça igual a múmia, né? Nada disso. Aí tira aquelas bandagens, aquelas vaselinas para sair depois, emplasta. Então assim, e os artigos vão mostrando o que é mais vantajoso e o que é menos, né? Então certas práticas vêm com boas intenções, outras vão sendo abandonadas e tal. Então o paciente pode sair tranquilo, ir para casa dele só com a faixinha na área doadora. É interessante, na época que eu fiz, foi colocado no implante. E tinha que tirar, acho que com 24 horas debaixo do chuveiro. E o medo? Pois é. Era uma orientação inicial, né? Deu tudo certo, né? Sim. Mas eu falei assim, porque nesse momento, se você perder um folículozinho, você vai ficar chateado. Exato. É igual nas orientações, por exemplo, tem pacientes que falam, doutor, eu já vi médico na internet falando que pode pôr boné no 2º dia, no 3º dia. Eu não recomendo. Poder você pode, mas acabou de implantar. Você vai tacar um bonézão na cabeça e o atrito e o risco. Então assim, depois de 7 dias está mais seguro. Depois de 7 dias eu recomendo que você pode pôr. Mas se você quiser pôr, só conta em risco. Né? Então assim, as informações ainda divergem um pouco. Cada médico tem a sua prática, a sua conduta. Mas existe um grosso modo assim, de consenso geral. Né? Então a maioria não recomenda boné nos primeiros dias. Tá certo? Tem mais alguma, assim, você já me falou no início, mas tem mais alguma história, assim, inspiradora de algum paciente que você gostaria de falar? É do meu pai. Conta dele, então, por favor. Então, meu pai hoje está com 76, na época ele estava com 74 anos, né? Ele operou 2 anos atrás. Mas antes disso eu já estava mexendo com transplante. E operando e tal. E ok, o transplante, quando você inicia, né, você tem uma curva de aprendizado longa, né, porque você tem que extrair, fazer. Então, peguei muito paciente modelo, né, que aceitou e tal. Depois, quando eu peguei mais a mão, a gente retocou os pacientes modelo, né. Então, eu fiz um trabalho que minha consciência é muito tranquilo, né, muito honesto. E aí, depois que eu tinha mais mão, eu falava, não, mas eu tenho uma clínica de transplante, o pai careca, como é que eu faço, né? Só que tem um detalhe, meu pai, ele é muito calvo. Então é aquela calvície que vai assim aqui na coroa, desce tudo, sobra uma faixazinha de 2 dedos de cabelo. Então eu falei, não, mas meu pai é um desafio assim, tremendo. Mas como não operar, né? E tal. E ele queria? Ele ficava calado. Aí ele perguntava, como é que tá indo? Legal. Eu falei, pai, depois a gente pode ser que faça, beleza? Não, beleza. Aí fui pegando mão, jeito, aí depois de certo tempo, né, já com uma experiência boa, eu falei, pai, você quer fazer? Quero. E meu pai, ele é esse calvo assim, que sempre foi calvo, desde que eu nasci, ele já era calvo, né? Sempre brincava muito com a calvície, nunca teve aparentemente problema nenhum, né? E pronto, você quer fazer? Quero, com 74 anos, né? Meu pai e minha mãe são divorciados, e meu pai tá namorando, tá feliz da vida, e mais cabeludo, mas assim, não é um projeto 100% de cobertura. Mas ficou legal, gostou, e ele fez um segundo complemento agora, antes do carnaval. Deu para tirar, né? Então a gente tirou do peito, da barba, fizemos uma cirurgia grande, mesmo assim, não ia cobrir tudo, né? Mas ele adorou, né? E o primo dele adorou a cirurgia, nossa, e quis operar com a gente, operou com a gente. Aí qual que é a moral da história? O primo dele tinha uma área doadora muito maior e uma calvície grande também. Então, resumo, eu coloquei no primo do meu pai muito mais cabelo do que no meu próprio pai. Entende? A minha, não é angústia, né? Mas o dilema, né? Então, assim, a gente faz o melhor para cada paciente.
Eu não vou querer botar no meu próprio pai menos cabelo do que em ninguém, mas assim, é o que dá pra gente fazer. E a gente faz com o nosso máximo, entendeu? Então, pai, vamos fazer uma segunda? Vamos. Pá, é o máximo, é o que deu. E o primo dele, uma sessão, puf, cobriu tudo. Entende? Então, esse é um caso emblemático que mostra essas peculiaridades, né? Então, cada um tem uma dinâmica, um tipo de cabelo, uma necessidade, uma demanda, enfim. E isso acaba que colore o nosso dia a dia, porque não é Ctrl-C, Ctrl-V. Tem gente que quer a hairline de um jeito, de outro, prefere assim, assado, o cabelo... Toda cirurgia é diferente, né? Então, isso é muito interessante, né? Frederico, o cabelo implantado, ele cai? Pois é, essa pergunta, no popular, não cai. Mas na resposta mais nerd, todo cabelo tem o seu ciclo. Sim. Que cresce, ciclo de crescimento, de manutenção e de queda. Endógeno. Anágena, catágena e telógena, né? Isso aí, então. Perfeito. E aí, todo o cabelo cresce e cai. Então, o cabelo daqui de trás, ele cresce e cai. Nossas esposas, mulher, quando vai pentear, sai um monte de cabelo lá dessa região aqui. Ó. Então, o tempo todo comprido. Tem cabelo interno e tem cabelo que a gente vê, cabelo que a gente não vê. Na verdade, o bulbo produz o cabelo. Né? Tá. E vai produzindo. O cabelo chegou com certa idade, ele se solta e vai nascer um novo cabelo. Ou seja, se você quiser deixar o seu cabelo crescer até o seu pé, ele não vai fazer isso. Ele vai crescer até o seu ombro, vai soltar e vai nascer outro cabelo. Então aquelas mulheres que têm o cabelo até o bumbum, mata de inveja as outras, porque é genética dela. Não é toda mulher que vai. Toda mulher. Se a mulher quiser, vou deixar o cabelo chegar até o bumbum, não cresce esse tanto. Né? São poucas. Pode ajudar com algumas loções e tal, mas o cabelo se solta e cai e nasce um outro. Então ele tem um ciclo de vida. Se o ciclo de vida é de 3 anos, ele vai crescer por 3 anos. Se é de 5 anos, ele vai crescer por 5 anos. Então o cabelo implantado cresce e cai. E é muito comum o paciente que não tinha cabelo, aí manda mensagem: doutor, meu cabelo, quando eu pinteio, tá caindo, é normal, o que está acontecendo? Se for poucos fios, eu falo, é normal, porque agora você tem cabelo para cair aí, antes você não tinha. Né? Então, mas ele é perene, ele vai estar sempre nesse ciclo, mantendo a cobertura, sem sofrer calvície. Ele não vai sofrer os efeitos da calvície. O implantado não. Mas o original sim. Que está por aí. Então, aí chegou numa outra pergunta bem interessante. Exato. Nós, então, fazemos uso do finasterida, do minoxidil. Se você até puder falar um pouquinho desses medicamentos, né, que nós não falamos ainda, falamos só offline, né? Então, por que então que nós, vou fazer essa pergunta, por que então que nós tomamos, no meu caso eu tomo o finasterida e o minoxidil, sendo que o cabelo não vai cair? Perfeito. Então, vamos lá. O cabelo implantado, vamos pensar aqui na frente. Plantou aqui na frente. Ele saiu dessa zona que a gente chama de área doadora, que é um conceito no qual esses fios não têm genética para calvície. Os demais fios aqui em cima têm genética para calvície. Então, os fios aqui de cima vão sofrendo calvície. Começou a dar uma entrada, se você não tomar providência, pode abrir uma coroa, pode ir raliando o restante dos cabelos. A finasterida entra para tratar esses fios. Agora, o fio do implante, que não tem genética, uma vez implantado, ele vai ficar aqui. Então, se o paciente tem uma entradinha e faz o transplante e não cuida, daqui a pouco ele perde o restante e fica o implante aqui definitivo. Então, assim, isso vem da nossa própria masculinidade, Davi, vamos chamar assim, né? Por quê? É natural do homem ter um grau de calvície. Tá? Então, para os carecas aí também não ficarem com esse sentimento de porque só eu, né? Não, todo homem, porque vem da testosterona. Ou seja, aos 20 anos, 20% dos homens têm algum grau de calvície. Aos 30%, 30%, 50%, 50%, e assim vai. 80 anos, 80% dos homens têm algum grau de calvície, pequeno ou grande. Ou qualquer idade, grau pequeno ou grande, né? Mas tem essa porcentagem, porque a testosterona se converte em dihidrotestosterona, que é o veneno, é o hormônio que faz a agressão no bulbo dos fios. Então, esses fios, se você tem a genética de ter o azar de produzir receptor no bulbo, o DHT vai encaixar no receptor, só que ele vai... É deletério, ele vai agredir o bulbo. E o bulbo morrendo, o cabelo vai afinando e dando a calvície. É isso, receptor. Se você não tem receptor, não tem calvície. Esses fios, a barba, sobrancelha, pelo do peito, não tem receptor. O DHT passa e não faz nada. Ele é um bulbo lisinho. Você tirou, colocou,
está imune. Mas o restante, você precisa tomar a finasterida para ela evitar que essa testosterona que a gente produz todos os dias se converta no DHT ou na dihidrotestosterona. Tem uma enzima que faz isso e a finasterida ela bloqueia essa enzima. Então é igual você jogar um adubo na plantação. Toda plantação precisa de um adubo, né? Desculpa, de um pesticida. Igual você jogar um pesticida. Então, de tempo em tempo, você tem que aplicar o pesticida de novo, senão a praga volta. De quanto tempo eu tenho que aplicar o pesticida finasterida? Todo dia. Essa é a história. Né? Para cuidar da plantação. Ou seja, o remédio que eu tomo é para não cair os meus cabelos que são fadados a cair, que tem a genética da calvície. Não é isso? Talvez os da borda, da periferia, né? Que são... Eu não sei porque eu já li tanto a respeito e fiz o implante também, né? Na verdade, o implante capilar é uma redistribuição do seu próprio cabelo. Com certeza. Né? E aí, como você tem, vamos supor, se você tem uma quantidade limitada, essa quantidade vai ser redistribuída, então é limitado. Com parcimônia, porque a área doadora, ela vai doar literalmente o cabelo. Ela não vai nascer de novo o cabelo da região que você tirou. Não é grama não, né, doutor? Não. Então, quando você doa um rim, por exemplo, você doou, você ficou sem. E outra parte recebeu. Então, se você tirou aqui... eu quero alta densidade, 3.000 folículos na frente, menos 3.000 folículos atrás. Você aceita fazer esse acordo? Aceito. Então pronto. Mas assim, os cabelos remanescentes cobrem muito bem quando a cirurgia é bem feita, respeitado esse limite. Né? Mas o paciente entra e sai com a mesma quantidade de cabelo. Ele não sai mais cabeludo. Ele sai o mesmo tanto. Né? Só redistribuído. Para quem está começando nota uma queda de cabelo, né? Não vamos pensar em idade não, né? O que a pessoa deve fazer? Pois depende do quanto dessa queda, né? Quedas pequenas às vezes pode não significar nada, mas se for uma coisa recorrente, se for uma coisa que está aumentando, uma coisa que está piorando, chamando a atenção, né? Aí é bom procurar um profissional, né? Que ele vai analisar qual que é o problema, né? Porque às vezes pode não ser hereditário, pode não ser a calvície hereditária. Pode ser um eflúvio telógeno, pode ser um produto químico que ele passou no cabelo, que deu uma irritação, pode ser um monte de coisa, pode ser fungo, pode ser caspa, pode ser bactéria, pode ser doenças autoimunes, né? Então tem várias questões. Você falou agora há pouco que operou seu pai de 70 e poucos anos, mas parece que você falou que já operou também uma pessoa de 17. Mas 17 é muito novo, hein? 17. O meu vizinho, indiquei para ele onde eu fiz a cirurgia. Hoje eu indicaria para o doutor Frederico fazer. Novo, também 20 anos, se fez. Depois o pai dele fez também. Pois é, Davi, assim, claro que uma pessoa de 15 anos talvez seja muito novo, né? A não ser alopecia areata, mas são outros casos de calvície, tá certo? Mas caso de alopecia androgenética, imagina um jovem de 17 anos com uma calvície extensa. Vou falar, espera 21 anos, espera 20 anos, não faz sentido. Ele está no auge da adolescência, da vida produtiva, da vida estudantil dele, né? Então, eu entendo que nesse caso a cirurgia ia impactar bastante a vida dele. A mãe autorizou e tudo certinho, né? E era um caso que dava para a gente tratar com tratamento clínico, mas precisava da cirurgia, não ia recuperar só com tratamento clínico, né? Então, eu falar com ele, não opera agora, por quê? Só porque ele é menor de idade? Não faz sentido, né? Eu só postergaria o sofrimento dele. Então, tinha indicação, orientei, tratou e está super satisfeito. E claro que assim, operei, mas preservando a área doadora para o futuro, né? Porque ele tinha 17 anos, ele pode ter muita calvície para perder ainda, né? Então tem todo esse trabalho. Então, quando você fez essa cirurgia, você pensou o seguinte, olha, pode precisar no futuro, então não vou gastar toda a área doadora, vou segurar. Vou segurar um pouco de cabelo, né? Porque eu fico imaginando, né? Que eu lembro que eu comecei a sentir que iria ficar calvo aos 19. Mas eu tenho foto de 22, 23, 24 que eu tinha muito cabelo, mas a gente vai notando que vai cair, né? E agora a forte queda foi depois dos 30. Aí realmente, e a gente não olha todo dia a parte de trás, né? Foi onde foi mais afetado, foi mais afetado. Puxa vida, quanta coisa boa, né? A gente está conversando aqui, a gente está aprendendo. Uma vez uma pessoa me disse, e eu nunca tinha pensado nesse aspecto, que o cabelo ele é a moldura do rosto.
assim como a barba é a maquiagem, o cabelo é a moldura. E é por isso que a gente se sente tão assim, estranho, né? Não é o seu natural. Veja bem, eu não estou querendo dizer que a pessoa que está calva, que não fez a cirurgia, que ela não está normal, não é nada disso, né? Não é nada disso. Mas ela tinha o cabelo e caiu, né? Igual, por exemplo, Davi, se eu falar com você assim, ô Davi, vamos raspar nosso cabelo aqui agora, você topa? Sei lá, topa. Aí a gente raspa, ri, olha um pro outro, olha como é que você ficou, como é que eu fiquei, a gente leva num tom de brincadeira. Sim. Só que aí, se daqui a uma semana o cabelo não crescer, daqui a 10 dias não crescer, daqui a um mês você vai falar, pô, me lasquei nessa. Não tô gostando mais dessa brincadeira. Agora o negócio tá ficando sério, né? Então, assim, quando você raspa e sabe que o cabelo tá aí, vai voltar, você tá nem aí pro problema. Então é muito comum... É uma escolha, né? De rapar É muito comum quem tem cabelo menosprezar, às vezes, a calvície do colega de trabalho. Ah, mas pra quê, né? Você tá bem. Por quê? Todo mundo quer ver o outro bem, mas não melhor que ele. Não tem essa coisa social? Ah, você tá bem, né? Agora, tem os que incentivam, não, vai lá e faz. E os homens que fazem, que são calvos e fazem, são os que mais incentivam. São os melhores vendedores de transplante capilar. Então, hoje, a minha agenda, mais do que 51% é indicação. Né? A gente roda um tráfego na internet, né? Mas, assim, o paciente nosso faz, ele traz o irmão, ele traz o primo, o colega, e ele fala, não, eu falei pro fulano, ele vai vir aqui. Eu falei com ele, nossa, você tem que ir lá. Porque ele incentiva, ele sabe a mudança que foi. Então, a pessoa que faz... Porque como eu trabalho com imagem, eu falo muito e conto para todo mundo. E, às vezes, eu faço questão de não falar em alguns casos, assim, que eu não vou citar aqui. Eu faço questão de ficar calado, né? Mas é bem específico. Mas a maioria das vezes eu falo nas redes sociais, eu falo. Então, a maioria dos homens que fazem, eles não têm nenhum problema de falar que fez a cirurgia, não. Não digo a maioria, né? Claro que tem pacientes que fazem, operam, tira atestado, pega férias, volta para o trabalho, não quer que ninguém saiba que fez. Tem todo o público, né? Mas existem uma boa parcela de que fala que fez, que não tem esse pudor nenhum, não tem tabu nenhum, não tem problema nenhum, gostou e tal. Tem uma cidade em Minas Gerais chama Candeias, que fica a 4 horas de distância. A gente operou mais de 20 pacientes de lá. Um foi indicando o outro. Eu brinco assim, eu vou candidatar a prefeito de Candeias. Que interessante. Porque um indica, fica um resultado legal, gosta do atendimento, indica pro outro. Então, assim, vira uma corrente, né? Então, daqui a pouco acaba os calvos de Candeias, tem que passar para outra cidade. Né? Mas é isso, é porque hoje as pessoas que são próximas, que querem o seu bem, elas vão te indicar uma coisa boa. Elas não vão te jogar na lama ou na furada, né? Então, assim, aquele falso amigo é que empurra para a onça, né? Ou fala, não faz não. Então, a gente tem esse fenômeno. Então, quando são pacientes de indicação, a gente recebe com muito carinho, orienta, que cada resultado é um resultado, né? Cada um tem um tipo de cabelo. E dá tudo certo, né? A pessoa sai agradecida, fala, não... E outro dia coincidiu do cara receber uma indicação de algum colega, e aí beleza. Guardou lá o número da clínica. Aí ele foi cortar cabelo em outro lugar, o barbeiro indicou a nossa clínica também. Então ele falou, doutor, recebi 2 indicações da sua clínica essa semana. Eu falei, que interessante, né? Que bom, sinal que o trabalho tá fluindo, né? Tá fluindo. Legal. Doutor Frederico, chegou aqui o momento final, né? Eu dei uma olhadinha aqui no relógio, já está vencendo o nosso tempo. Mas eu acho que deu para a gente conversar muita coisa. Nós, através do nosso podcast, a gente vai ajudar muita gente, incentivar homens que têm vontade de fazer, que têm vontade de conhecer. Vamos fazer o seguinte, porque eu gosto tanto dessa parte, assim, eu quero tanto que as pessoas se encontrem, porque foi algo que foi tão bom para mim. Então nós falamos no início, mas eu queria que você falasse de novo os seus contatos, porque às vezes a pessoa não assistiu uma parte do podcast e tal. Então, por favor, mais uma vez. Nosso Instagram é @hair de cabelo, now de agora, transplante capilar BH. No Instagram, hairnow transplante capilar BH. E o nosso site é hairnowtransplantecapilar.com.br. Não tem como, ele vai te achar. Hoje são as principais mídias, né? É isso aí. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, que alegria poder conhecê-lo. O papo tá bom, né? O papo tá bom, é muito gostoso, mas chega num... Sim. Muito obrigado, viu? Meu amigo, Deus abençoe. Viu? Amém, você também. Realmente.